Deus é bom e Ele cuida de mim e de você. Ele cuida do teu aflito coração. Ele cuida da nossa vida. E Ele cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Cante! Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro da proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Última estrofe. Os seus tesouros te dará. Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá. Deus cuidará de ti. Aleluia. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ele cuida de mim e de você. E é por isso que em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz: não se preocupem com nada. Já pensou? Não se preocupem com nada, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloquem diante do Senhor todas as vossas aflições, todos os seus pedidos, as súplicas, com ações de graças. Deus é tão bom, que até mesmo quando nós pedimos, até mesmo quando nós clamamos, Ele se alegra. Até mesmo quando nós depositamos diante do altar do Senhor coisas que nós necessitamos, Ele se sente adorado. Você sabe por quê? Porque quando nós oramos a Deus através de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós declaramos que confiamos nele. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou te convidar a se ajoelhar, ou ficar em pé, ou sentar. Mas eu vou te dar alguns segundos para você ter o seu momento de oração. Fale com seu Deus, fale com seu Pai. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai bendito. O nosso Pai amado. Aquele que cuida de nós. Aquele que antes mesmo que o pedido, antes mesmo que o clamor nos venha à boca, Ele conhece. É diante desse Pai que você está nessa manhã. Fale com Ele. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós Te exaltamos, Te bendizemos, Te honramos.
Nós declaramos que Tu és Rei. Tu és o dono, o governador, o Senhor de tudo que existe. Em Ti nós nos movemos e existimos, diz a Tua palavra. Nós declaramos que nós não temos mais ninguém no céu além de Ti. Só a Ti nós confiamos os nossos pedidos, as nossas súplicas. Não, Senhor, nós não precisamos de mandingas, nós não precisamos de promessas. Nós confiamos só no Senhor. E confiar em Ti, diz a Tua palavra, que aquele que põe a sua esperança no Senhor não tem essa esperança desapontada. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã batendo na porta. Nós estamos aqui pedindo, clamando, sabendo que fazendo isso nós também alegramos o Teu coração. Nós queremos colocar, Senhor, pessoas, gente que a gente ama. Algumas delas, meus irmãos, já colocaram diante de Ti. Mas eu quero lembrar, Senhor, do nosso irmão Malafaia, da irmã Cleusa, pastor Fernando Schatzman, a Laurinha, filha do pastor Paulo Davi, está internada. Tantos dos nossos irmãos passando por grandes lutas. Quem mais eles têm além do Senhor? Do que mais eles precisam, se eles têm o Senhor? De mais nada. Por isso nós Te pedimos, vai nesses lugares, Senhor, e afofa essas camas. Pessoas que depositaram nomes aqui na nossa caixinha de oração, anônimos para nós, mas Tu os conheces pelo nome. Queremos Te pedir, visita cada uma dessas pessoas. Aquela família que teve a sua casa incendiada, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia daquela família. Obrigada pela Tua igreja, que tão rapidamente se levantou para reconstruir aquela casa. Mas, Senhor, as marcas emocionais, as marcas do coração são tão profundas. Vai, Espírito Consolador, e visita os nossos irmãos. Senhor, abençoa esta igreja. Nós somos tão gratos, o Senhor tem sido tão bom conosco. Tão bom, nós não merecemos. Mas o Senhor tem nos aperfeiçoado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem zelado pela nossa vida. Colocamos, Senhor, os pastores da Tua igreja, alguns gozando das férias merecidas. Visita os Teus servos, dá descanso. Abençoa o nosso pastor Pascoal, Senhor, onde quer que ele esteja. Visita o Teu servo, toca no seu interior, toca no seu corpo, toca nas suas emoções. Levanta, eu sei que ele só tem conseguido estar de pé por causa da Tua força. Continua levantando o Teu filho, nós o amamos tanto. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos dessa manhã que se colocam de joelhos, em pé, sentados, oferecem a Ti adoração através das suas orações. Que o Senhor recompense cada um com toda a sorte de bênçãos espirituais. Porque eu sei que antes mesmo que o clamor venha à boca de cada um deles, Tu já conheces. Tu já deste ordem aos Teus anjos. E eles, como Teus mensageiros, têm trazido respostas para nós. Obrigada. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Nós não clamamos à toa. Nós clamamos a um Deus vivo.
poderoso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Sim, Deus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais nos deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Uma igreja que está festejando com a apresentação de 3 crianças. É uma alegria realmente poder ver os pais felizes, né? Todos os familiares aqui. E nós queremos conhecer agora essas crianças que estão chegando aqui no nosso meio. E vamos focar aqui. Alguém pode pegar aqui, vamos ver. Maria Luísa. A Maria Luísa, vamos ver no telão. 1, 2, 3. Oh, que linda! Olha só, uma princesa, né? Vamos ver aqui. Essa aqui é a Sofia. Olha a Sofia, olha, vamos ver. Oh, que linda! Bênção, outra princesa, vamos ver aqui. O Johan. Essa é a Alice, está com 6 meses. Olha só. Vamos ver. Oh, que bênção, uma alegria ter vocês aqui. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, estender sua mão para cá. Nós não batizamos criança, nós apresentamos. E eu quero dizer aos pais que com certeza, desde pequenininho, eles vão observar vocês, a atitude de vocês. Se vocês falarem de Jesus desde criança, ensinando o caminho em que deve andar, vocês vão colher o fruto mais cedo que vocês possam imaginar. Que a própria criança vai decidir, ou depois quando tiver entendimento, que ela quer Jesus e entregar sua vida para Ele. E é um privilégio realmente único, somente dos pais, claro que os familiares vão ajudar. Mas vocês é que vão viver 24 horas com elas, e elas vão querer imitar vocês. Eu posso dizer isso que eu fui criança, vocês também foram, mas eu tive filhas e eu percebi como elas observavam aquilo que nós fazíamos em casa, imitavam e queriam ver como nós fazíamos. E hoje eu, graças a Deus,
Tenho as 2 filhas encaminhadas no Senhor, são casadas, tenho uma netinha, porque a gente ensinou o caminho em que deve de andar. E isso eu quero desejar a vocês também, porque vale a pena ver os filhos no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso, no qual nós podemos estar aqui, nessa igreja, apresentando essas crianças diante do teu altar. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor presenteou esses pais com essas lindas crianças. E sabemos que muita alegria já eles têm dado dentro dessas casas. E também muita alegria eles vão conviver durante todo o tempo, na vida, no ensino, e ver essas crianças crescendo em estatura, mas também no conhecimento da tua palavra. Ó Deus, nós também como igreja queremos abençoar essas crianças, pedir também que elas possam desde cedo vir à igreja, aprender o caminho em que deve de andar. E nós queremos também ser exemplo para elas, de tal forma que elas possam amar o Senhor desde cedo. Ó Deus, abençoa os pais, dá a eles sabedoria, dá discernimento, dá direção, e que eles possam realmente se alegrar cada dia em ver o desenvolvimento dessas crianças, e sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso preparado na vida das crianças e também dos pais. E também abençoa os familiares, que eles possam também ver como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Por isso nós colocamos eles diante do teu altar mais uma vez e suplicamos a tua graça, a tua misericórdia e as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Eu quero te convidar a sentar, mas gente, eu recebi aqui, eu tenho que falar, pastor. Cadê a Catiliane e o Marquinhos? Cadê? Fica em pé, Cate, Marquinhos, que bênção. Samuel tá aí? Tá na classinha já? Mas que coisa. Gente, vocês lembram do Samuel, por quem a gente tem orado? Esse menino que caiu de 4 metros de altura. Ficou muito mal no hospital. Mas hoje ele está aí, trouxe os pais dele. Deus não merece uma salva de palmas. A gente vai marcar, Marquinhos, para vocês darem o testemunho, viu? Porque realmente, gente, um milagre do Senhor. Uma criança cair de uma altura tão grande, sobreviver e estar aqui de volta, né? Deus é muito bom. Vamos continuar. Mas antes disso, nós gostaríamos de conhecer os visitantes. Vocês todos são bem-vindos, é uma alegria, mas gostaríamos, aqueles que nos visitam pela primeira vez, se colocassem em pé para nós conhecermos. Tem visitante pela primeira vez? Temos vários. E os irmãos que estão mais próximos, cumprimentem. Vocês sintam-se em casa, são bem-vindos e que Deus abençoe. E no final do culto, ali perto da livraria, vocês poderão passar ali e pegar, tem uma lembrancinha, um presentinho para vocês, tá ok?
Que Deus abençoe vocês. Cadê alguém para focar aqui? O livro Autorrefúgio, 365 meditações especiais para o seu coração. Então vocês poderão depois procurar na livraria que está à disposição para vocês, de João Falcão Sobrinho, ok? Muito obrigado. Os homens que estão por aqui, ergam a mão. Bastante homens, né? Agora a esposa, a namorada, quem está perto das mulheres, as mulheres ali, cutuquem. E amanhã vai iniciar o Holy Hour, o encontro das 18h30 aqui na PIB. Então cutuquem ali, olha, vá, participe, vá, sai de casa. Faça parte nisso aí, será bênção para você. Deus tem mensagens também para você. No dia 11 do 2 de fevereiro, seja desse ano, né? Das 9 horas às 12 horas, nós teremos um encontro aqui com o pastor Pascoal, que nós chamamos do alinhamento da Dia da Visão, onde o pastor Pascoal vai estar trazendo novas ideias, onde nós vamos poder compartilhar e ouvir o propósito de Deus na vida da igreja, mas especialmente dos líderes e supervisores. Então todos são convidados. Se você deseja ser um líder, venha, participe, conheça a visão da igreja. Então no dia 11 do 2, ou seja, fevereiro, né? Das 9 às 12 horas. Reserve em sua agenda essa data. Também nós teremos o Summit, no mês de março, de 15 a 18 de março. Vai aparecer ali o endereço, onde você pode obter todas as informações, fazer a sua inscrição. Vale a pena você participar, você conhecer a visão também se tornar um líder, conhecer mais como liderar, como agir através de líder, ok? Então são esses avisos que eu tenho aqui, essas informações, e nós queremos agora participar também na parte de dízimos e ofertas. Eu gosto muito da passagem que eu já li no primeiro culto, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidades, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu gosto muito dessa palavra quando ele fala assim que aquele que semeia pouco, pouco vai ceifar. E essa é uma realidade da lei, da natureza, de que se nós não contribuímos, ou se nós não semeamos, colocamos uma semente só, vamos colher o quê? Quase que nada. Mas à medida que eu colocar à disposição, a minha vida, aqui eu estou falando da lei da natureza em termos de semeadura, mas também na nossa vida espiritual, na nossa vivência. Às vezes tenho atendido pessoas na minha sala, e as pessoas vêm dizer: pastor, eu não sei o que acontece comigo, parece que Deus não me ouve, eu oro, eu busco a Deus, mas a gente percebe que às vezes nós nos tornamos como egoísta. Às vezes comparo como o mar morto, aquele que só quer receber, aquele que só quer para si, mas não tem um coração voltado para abençoar. Quando eu falo em abençoar, não é só financeiramente. A Bíblia fala em todos os sentidos da nossa vida, em dar o seu coração, dar a sua vida, dar seu tempo, para que a gente possa ser útil. Nós vamos ouvir depois da mensagem do pastor Eliezer. Ele já falou no primeiro culto e fechou com aquilo que eu havia lido aqui, que quando nós nos dedicamos, Deus também nos abençoa e nós vamos ter em abundância. E Deus é fiel em tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre, e vale a pena nós experimentar. Vale a pena você também se dedicar para o Senhor, seja através do dízimo, seja através das ofertas, ou através da sua vida, do seu tempo, para que o reino de Deus se propague. Amém? Então esse é o momento que você pode vir contribuir. Também lá nos corredores tem
a maquinazinha que você pode contribuir eletronicamente. Então procure o Moisés ou pessoas ali vão te orientar como fazer isso. Que Deus abençoe você, fique em pé, erga o assento para que pessoas possam circular. Bem mais que as forças, poder e Deus, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Criador de todas as coisas. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me E porque Ele nos amou primeiro, nós respondemos a esse amor, entregando a nossa vida ao seu serviço, em adoração. Vamos às palmas. Desde a cruz
Amém, amém. Feche os seus olhos, querido. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar. E Deus, nós estamos aqui porque um dia a sua luz já brilhou para nós. E a sua luz lançou, Deus, luz, o Senhor lançou luz sobre as trevas dos nossos corações. E nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Agora pedimos, Deus, que o Senhor continue a falar conosco nesse dia, para que nós possamos ser também luz neste mundo perdido. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui na igreja, estar trazendo a palavra. Alguns irmãos me perguntam, né? Pastor saiu da igreja, como é que é? O que aconteceu? Bom, a maioria sabe, mas não todos. No final do ano de 2015, Deus falou muito forte ao meu coração, ao coração da minha família, que nós deveríamos sair da área pastoral aqui da PIB de Curitiba e irmos para a área missionária. Então, a partir de janeiro de 2016, do ano passado, eu e a minha família não somos mais pastores, não somos mais uma família pastoral, mas somos missionários aqui da PIB de Curitiba. Deus falou muito forte ao nosso coração para nos envolvermos no alcance dos povos não alcançados. Eu fui convidado para assumir, junto à liderança de uma agência missionária, cuja base é aqui em Curitiba, que é a CCI Brasil. A CCI Brasil tem o foco de alcançar povos não alcançados. Nós temos missionários, enviamos missionários para vários países aí do mundo, principalmente nesses contextos onde a igreja ela é quase ausente, e muitas vezes ela é ausente, não existe trabalho evangélico nenhum. Nós temos trabalho no norte da África, na Índia, no Nepal, na China, vários lugares, trabalhamos com refugiados e imigrantes na Europa, e sempre focando esses povos que são povos não alcançados. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse ministério, desse trabalho da CCI, você pode acessar o nosso site, ccibrasil.org.br. Acessa lá porque eu quero enviar missionários. E nós queremos enviar pessoas para os povos não alcançados. Nós não apenas enviamos missionários de carreira, como a gente diz, que é o missionário lá com curso de teologia e que é pastor e que vai, mas também queremos enviar profissionais, queremos enviar empresários, pessoas que sejam empreendedoras e que possam abrir um negócio num outro país, numa dessas realidades, ou ir com a sua profissão, trabalhar lá e durante aquele tempo você utilizar a sua profissão para você alcançar pessoas ali naquela realidade. Então esse é um pouquinho daquilo que a gente tem feito. Essa é a minha igreja, é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, e você é bem-vindo ali com a gente na base, um dia que você quiser estar conhecendo um pouquinho mais de perto o trabalho da gente. Bom, mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto, ele faz parte de uma mensagem, de um sermão muito conhecido que é o Sermão do Monte.
Jesus sobe no monte e ele começa a pregar para a multidão. Logo anterior a esse texto, nós temos as bem-aventuranças. E são exatamente para estes a quem Jesus está direcionando as palavras a quem nós acabamos de ler. Jesus está direcionando essas palavras de que são sal da terra e luz do mundo para os bem-aventurados. Jesus começa falando dos bem-aventurados, falando das bem-aventuranças, justamente mostrando dentro das bem-aventuranças a graça de Deus que nos chama a nos apresentarmos diante dele, dentro das nossas pobrezas, dentro e admitindo as nossas inúmeras falhas diante desse Deus misericordioso. As bem-aventuranças descrevem aqueles que pela graça foram aprovados sem lei. Pelo sacrifício de Cristo, somos alcançados e nos tornamos bem-aventurados. Se você olhar para cada bem-aventurança, você vai ver que cada uma delas é uma expressão que desconstrói os valores mundanos. Pois Jesus chama os pobres, os mansos, os que sofrem, os que aceitam a oposição do mundo por sua causa. Jesus inverte os valores, dizendo que é destes o reino dos céus. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa se tornar pobre de espírito. Você precisa ser como os que choram, você precisa ser manso, você precisa ter fome e sede de justiça, e assim vai. Jesus nos chama nas bem-aventuranças a nos aproximarmos desta maneira. Ser discípulo é achegar-se a Jesus sem orgulho, totalmente despido de qualquer autopiedade, presunção egoísta e autojustificação. Os santos não podem entrar no reino dos céus aqui, porque é preciso admitir que somos falhos e pecadores. As bem-aventuranças, elas são o prólogo do restante do sermão. É o prólogo de tudo aquilo a quem é direcionada a mensagem seguinte. São aos bem-aventurados. Assim, nós precisamos admitir que somos pobres, que somos pecadores e que desesperadamente precisamos da graça de Deus. Para sermos seus discípulos, nós precisamos entender essas bem-aventuranças, porque se somos seus discípulos, somos bem-aventurados. E aqui é que começa a caminhada. Ela não termina aqui. Ela começa quando somos bem-aventurados. Jesus nos torna bem-aventurados. Jesus nos torna felizes. Quando eu me aproximo de Deus com essa sinceridade, dizendo: Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou falho, perdoa os meus pecados, me aceita, me transforma. Ele que me justifica, me torna justo. É Ele quem me santifica, me tornando santo. É Ele quem me transforma e me declara bem-aventurado, feliz. A partir desse momento, Ele vai e diz o propósito pela qual Ele fez isso. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos entender que isso surge do fato de sermos bem-aventurados. Tem algum bem-aventurado aqui? Quem é bem-aventurado aqui? Amém. Se somos discípulos de Jesus, nós somos bem-aventurados. Aí ele diz: vocês são o sal da terra. É interessante porque Jesus não diz: vocês precisam ser o sal da terra. Ele também não disse: vocês têm o sal da terra. Ele disse: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Porque se de verdade somos discípulos de Jesus, se de verdade somos bem-aventurados, então com certeza somos o sal da terra. Porque é impossível eu ser manso sem mudar este mundo através da mansidão. As bem-aventuranças, o discipulado de Cristo na minha vida fará com que eu seja sal nesta terra. Entretanto, se nós nos enganamos, fazendo parte da multidão que apenas acompanha Jesus,
mas que não obedece verdadeiramente, então nós não daremos sabor algum para o mundo. Na verdade, nós não teremos sabor algum em nós mesmos. Eu quero destacar alguns pontos acerca de sermos sal. E eu quero desafiar você a meditar nesses pensamentos, nesses pontos depois. O primeiro é que ser sal da terra significa dar sabor ao mundo. Dar sabor ao mundo. O sal tem várias funções. Ele tem a função, obviamente, de dar sabor a um alimento, né? Você põe sal na salada, a salada fica gostosa, né? Eu não gosto de comer salada sem sal, né? Não sei se alguém gosta aqui. Colocar na carne, está perigoso falar disso nesse horário, mas você põe na carne, né? A carne fica gostosa. Você põe nos alimentos, alimentos sem sal, fica ruim. O sal, ele dá gosto. O sal também tem o propósito de conservar os alimentos. O alimento, no passado não tinha geladeira, então era tudo preservado com sal. Muitos lugares hoje no mundo ainda utilizam o sal para preservar os alimentos, para não apodrecer. Quando Jesus diz que nós somos sal dessa terra, significa que nós damos sabor a essa terra e que nós preservamos essa terra. Quando nós não somos sal, essa terra perde o seu sabor e ela apodrece. Por isso nós precisamos entender a nossa função, a importância de sermos verdadeiramente sal nessa terra. E ser sal está diretamente relacionado às nossas boas obras como cristãos. E é estranho falar de boas obras, porque o povo não gosta muito de falar de boas obras. A gente normalmente fala só da graça. Mas a graça não é o evangelho inteiro. Ele começa assim com a graça. Por isso que Jesus fala das bem-aventuranças. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Porém, nós somos salvos para as boas obras. Paulo fala exatamente isso em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Porém, uma vez que Ele nos salvou, uma vez que eu sou bem-aventurado, eu sou chamado a fazer boas obras, a cumprir a vontade de Deus nessa terra, a obedecer, a agir, a amar os outros, a dar para aqueles que precisam, a alimentar aqueles que têm fome, a cuidar daqueles que sofrem. Eu sou chamado para ser sal. Para sermos sal, nós precisamos estar no mundo e nos misturarmos a nele, de maneira a não termos a nossa essência transformada, mas nós transformarmos a essência do mundo, de maneira que o mundo receba o sabor de Cristo na nossa vida. O grande problema é que muitos não gostam de estar com pessoas não crentes. Não gostam de se relacionar com pecadores. Jesus era visto com os pecadores o tempo todo. Jesus, ele comia com os pecadores, com os publicanos, com os ladrões. Jesus está passando numa cidade, aí o homem mais corrupto da cidade, que é Zaqueu, está em cima de uma árvore, ele fala assim: é você, Zaqueu, seu corrupto. Todo mundo sabia, eu vou na tua casa, é lá que eu vou comer lá, vou dormir lá. Jesus era visto com os adúlteros, as adúlteras. Jesus era visto com os pecadores. E Jesus e os discípulos não deixaram que o pecado os transformasse, mas eles transformaram a vida dos pecadores pela essência do sal de Cristo que afetou o mundo dessas pessoas. Nós precisamos de verdade gerar relacionamentos profundos e verdadeiros e sinceros com pessoas do mundo, com pessoas não crentes, com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas que estão no nosso caminho. Quantos pegam ônibus e muitas vezes se sentam com as mesmas pessoas, mas nunca puxam conversa, não tentam gerar um relacionamento. Pessoas que estão indo para o inferno e a gente não se importa.
Nossa cidade está apodrecendo porque nós não somos sal. Há muitos lugares na nossa cidade, no nosso país, onde você sabe que lá precisa do poder de Deus, porque lá tem carência de pessoas que sejam sal. Para que nós vejamos a transformação de Deus na nossa cidade, no nosso país e no mundo, nós precisamos ir até lá e ser sal. Muitos crentes têm medo de se envolver com mendigos, com prostitutas, dependentes químicos e tantos outros. Mas se nós não nos envolvermos com estes, como é que eles terão as suas vidas transformadas? Nós precisamos ser sal nesta terra. Só daremos sabor à vida destas pessoas se nos envolvermos intencionalmente com elas. Peça a Deus para que o Senhor mostre as pessoas que estão perto de você no seu dia a dia e que precisam que você seja sal. Curitiba será uma cidade ainda mais saborosa se discípulos de Jesus decidirem ser sal em todos os lugares. E se hoje é melhor viver no Brasil do que no Sudão, por exemplo, é porque aqui a igreja tem sido de alguma maneira sal nessa terra. Podemos e devemos melhorar como sal do nosso país, mas há lugares que estão apodrecendo muito rápido e que precisam com mais urgência de discípulos de Jesus dispostos a serem sal lá. Qual o lugar onde você é mais efetivo como sal? É lá que você deve ir. É lá para onde você deve ir. Que tal hoje mesmo você colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser sal dessa terra, me mostra onde eu posso ser mais efetivo. Segunda característica do sal que eu quero destacar é que se não damos sabor ao mundo, então a nossa vida aos poucos perde o seu próprio sabor. Se não damos sabor ao mundo, então nossa vida aos poucos perde o seu próprio sabor. Jesus disse, Jesus nos alertou para esse fato quando ele disse que o sal pode se tornar insípido. E a palavra insípido aqui, eu creio que foi uma jogada de palavra de Jesus, porque Jesus ele está usando essa palavra no grego, ela significa duas coisas. Ela significa sem sabor e significa também tolo. É uma palavra com dois significados. Quando o sal perde o seu sabor, quando ele se torna tolo, quando ele se torna sem sabor. Para que ele serve? Para nada, a não ser jogado e pisoteado pelos homens. Nós podemos perder o nosso sabor se nós não formos sal. Você tem dado sabor ao mundo? Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm perdido o sabor pela vida. Uma época em que parece que depressão é uma epidemia, onde as pessoas de verdade não têm sentido para viver. Muitas pessoas aqui no Brasil têm passado por lutas e muitas nem inclusive com razões, vamos dizer, não têm sentido para viver. Por quê? Por que muitas pessoas não têm sabor na sua própria vida? Nós podemos ser sabor na vida delas. Muitos cristãos têm perdido o sabor da sua própria vida, e eu creio que, e eu não quero aqui minimizar de forma alguma, ou simplificar demais a questão da depressão, porque ela é muito mais profunda do que isso, mas um dos fatores que com certeza gera depressão em muitos cristãos, é o fato de não quererem ser sabor neste mundo, não desejam se doar para este mundo. O escritor Walker Percy, ele escreveu o seguinte: por que mais pessoas se suicidam em São Francisco, a mais bela cidade dos Estados Unidos, do que em qualquer outra cidade? Na Europa, a capital do suicídio é Salzburgo, na Áustria. Por que será que Jean-Paul Sartre, sentado num café francês, escreveu A Náusea, que trata do absurdo da existência humana e das náuseas da vida do século XX? Por que será que ele era, na época, o homem mais feliz da França? Porque um homem que vai para o trabalho num trem confortável, com necessidades e desejos satisfeitos, com boa casa, mulher e filhos maravilhosos, bom emprego, com atividades recreativas e culturais nunca vistas na história, à sua inteira disposição, muitas vezes se sente tão mal e nem sabe o porquê.
Nós estamos cercados de pessoas no dia a dia que não têm razão para viver. Não tem sentido. A vida se torna tola nesse sentido, sem sabor. Quando é que nós podemos nos tornar assim? Nós cristãos podemos nos tornar sem sabor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não a obedecemos. Quando guardamos para nós mesmos os benefícios do reino de Deus e não o compartilhamos com os outros ao nosso redor. Quando nós nos cercamos de desculpas para não termos que abençoar os outros. Nós nos tornamos sem sabor quando somos tão abençoados por Deus, mas somos incapazes de abençoar outros com aquilo que Ele nos deu. Sabe, a água estagnada, Deus abençoa, mas a gente nunca dá, a gente nunca faz, a gente nunca vai ao encontro do que sofre. Nós perdemos o sabor na nossa vida. A água se torna estagnada no nosso coração. Saia do banco e vá para a rua. Pregue o evangelho. Envolva-se numa das congregações dessa igreja. Envolva-se nos projetos dessa igreja. Tantas coisas que você pode fazer. Ame de forma prática as pessoas. Aí eu vou perguntar para você se você não vai ter sabor na tua vida. Se Deus não vai te dar uma alegria indizível. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas essa felicidade vem quando nós nos doamos. Esse é o princípio de Deus na nossa vida. Mais feliz é o que dá do que o que recebe. Nós precisamos nos doar. O jovem rico, quando chegou diante de Jesus, lembra do jovem rico? Chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus fala: segue os mandamentos. E aí ele fala: mas eu já sigo eles. Ele respondeu na sua presunção, porque de verdade ele não seguia. Tanto é que Jesus ele vai e responde: para que sejas perfeito, ou seja, em outras palavras, para que de verdade, para que perfeitamente você obedeça aos mandamentos, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Havia um ídolo no coração daquele jovem, e era o dinheiro. E ele foi convidado a tomar um passo de obediência e ser sal na vida de tantas pessoas que seriam abençoadas. Mas ele rejeitou e virou as costas. O mundo tem tudo, mas na verdade não tem nada. Esse jovem, quando chegou diante de Jesus, ele está admitindo: eu sinto falta de algo. Embora eu tenha riquezas, embora eu tenha dinheiro, falta alguma coisa. Como é que eu faço para entrar nesse reino de Deus? Jesus disse o que ele precisava fazer, mas ele não quis. Certa vez, eu estava pegando um voo da Alemanha, vindo para o Brasil, numa conexão, e eu me sentei do lado de uma mulher. Ela era piloto da Lufthansa. E uma mulher muito bem sucedida, ela era chefe de pilotos. E foi bem naquela época em que aquele piloto da Germanwings pegou o avião e jogou numa montanha e matou todo mundo dentro do avião. Não sei se você lembra dessa história. Foi mais ou menos umas 2 semanas depois que isso aconteceu. Eu estou nesse voo, sentado do lado dessa mulher. E aí eu comecei a conversar com ela, puxar conversa para tentar falar de Jesus. E aí ela, quando eu descubro que ela é piloto, fica mais interessante porque eu levo para esse assunto. E aí eu perguntei para ela: você é feliz? E ela parou, olhou para mim, disse: não. Com toda a sinceridade do mundo, não. E aí eu falei: o que me garante que amanhã ou depois não seja você pilotando um desses aviões e decidindo se suicidar, matando todo mundo com um avião? Ela parou mais um pouco, olhou para mim e disse: nada. Ela tinha dinheiro, tinha uma posição invejável, viajava o mundo inteiro, mas não era feliz. E aí nós conversamos, descobri que ela era dinamarquesa. Aí eu falei: nossa, você é da Dinamarca? Eu gosto muito de um pensador lá da Dinamarca, chamado Søren Kierkegaard. Conhece Kierkegaard?
E aí ela abriu os olhos, brilharam. Claro que eu conheço, ele é um herói para a gente, é um ícone da nossa nação. E aí eu falei, pois é, mas você conhece a filosofia de Kierkegaard? Você sabe o que ele fala? Porque Kierkegaard, ele diz, e embora eu não concorde, deixar bem claro, eu não concorde com toda a filosofia de Kierkegaard, tem algo muito interessante no que ele diz. Porque ele fala que a existência humana, a razão e a felicidade e a alegria só é encontrada quando nós vivemos pela fé e fé em Deus. Qualquer outro homem, mulher que viva com um propósito estético, ou seja, do prazer, ou racional da mente, não vai encontrar significado na existência. E aí eu, conversando com ela, eu disse, você conhece Kierkegaard, mas não conhece o Deus de Kierkegaard. A Dinamarca conhece Kierkegaard, mas não entende as motivações do coração de Kierkegaard. Do coração que estava sim falando de um Deus. Ele traz sentido para a vida. Só Ele traz significado. Nós temos em nós o sal. Nós podemos falar de Jesus e o mundo encontra sabor. E ali ela começou a chorar. E eu falei de Jesus, levei aquela mulher a entender o plano de salvação na sua vida. Hoje nós podemos tomar decisões de verdade, nós nos envolvermos com as pessoas e sermos sal. Abandonar aquilo que tem te impedido de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, sendo sal da terra. O que falta para você dar sabor ao mundo? Terceira questão, terceiro ponto acerca de ser sal, é que os discípulos que não têm sabor são pisados pelo mundo. Jesus deixou claro aqui, não é? Vocês são o sal da terra, ora se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal naquela época, quando ele era sem sabor, quando ele perdia as suas propriedades, ele era utilizado para pavimentar estradas. Por isso ele era pisoteado pelos homens. E de verdade hoje, quando a gente olha para cristãos que perderam o sabor da sua vida, ou melhor, muitas vezes nunca tiveram, estão sendo pisoteados pelo mundo. Jesus está chamando a atenção aqui, está nos alertando acerca disso. Infelizmente, nós temos visto isso em muitas das nossas igrejas brasileiras, crentes sem sabor. Cristãos não apenas irrelevantes para o mundo, mas que também cooperam para a corrupção do mundo. Crentes insípidos, que na verdade são falsos crentes. O mundo tem pisoteado sobre estas igrejas, sobre estes cristãos, criticando-os pelo seu amor ao dinheiro, por sua atitude imoral, antiética e por tantas coisas. Porque quando o mundo olha para um cristão e não vê relevância nele, ele é pisoteado pelo mundo. E nós temos visto isso no nosso país. Quantos que se dizem cristãos, mas você não vê o senhorio de Jesus na vida deles? Tem alguma coisa errada. Agora, se nós, que somos bem-aventurados, formos confundidos com estes, não tema, não argumente e também não tente justificar. Faça aquilo que Jesus fez. Jesus, quando chega na casa onde Lázaro havia morrido, Jesus chega, ele é criticado. Primeiro por Marta, quando coloca aquela pergunta, né, junto, fala para ele assim, Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Por que o senhor atrasou? Depois Maria, mesma coisa. E depois os que estavam presentes criticam Jesus. Ele não curou tantos, por que ele não fez com o amigo dele? Ele não disse que amava ele? Por que ele não fez nada? Estão criticando Jesus ali. Jesus não para responder. Ele podia parar, eu estava no outro ministério lá, estava fazendo algo. Poxa vida, vocês não estão entendendo? Ele não fala nada. Ele simplesmente vai e faz. Ele vai, abre aí a tumba. Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Não argumente com o mundo. Mostre
o poder de Deus. Seja a diferença. Ame as pessoas. Mostre a relevância do cristianismo nessa terra. Não tente convencer aquele teu amigo ateu. Mostre Deus na sua vida. Quando ele vier perguntar para você, aí você vai mostrar para ele o plano e as outras coisas. Mas mostre, seja sal nessa terra. É muito melhor do que nós simplesmente argumentarmos. Nós podemos observar as desgraças do mundo ao nosso redor com medo ou mesmo desprezo. Podemos fugir do confronto com este mundo decadente, nos escondendo em nosso individualismo, que é indiferente ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. Mas um dia, Deus nos pedirá contas. E quando este dia chegar, se não tivermos sido sal nesta terra, então também seremos pisoteados pelos homens. Você tem sido sal? Você tem dado sabor a este mundo? Você tem dado sabor dentro da sua casa? Sabor no seu trabalho? As pessoas se agradam de estar com você? Se nós formos humildes, nós vamos dar sabor. Se nós formos mansos, nós vamos dar sabor. Se nós chorarmos com os que choram, nós vamos dar sabor. Se nós tivermos fome e sede de justiça, nós vamos dar sabor a essa terra. Se nós formos misericordiosos, se nós estivermos dispostos a sofrer por Cristo em obediência a Ele, nós vamos dar sabor a este mundo. Mas para isso nós precisamos ser bem-aventurados e de verdade obedecer o chamado de Jesus a sermos seus discípulos. Mas Jesus também diz, no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Nós não somos apenas sal, nós somos luz. E ele também não diz aqui que você tem a luz. Ele também não está dizendo que você precisa ser a luz. Ele está dizendo você é a luz. Mais uma vez, se você é bem-aventurado, você é a luz desse mundo. E é impossível que você não altere o mundo ao seu redor, porque as trevas são automaticamente transformadas quando a luz chega. Se nós somos luz, o mundo ao nosso redor precisa mudar. Tem que haver interferência da nossa vida no mundo ao nosso redor. Precisa haver uma interferência da nossa vida, da nossa existência, do nosso discipulado, da nossa obediência a Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa rua, aonde nós estivermos. Porque a luz, ela é visível. Não tem como você não olhar, principalmente aqueles que estão nas trevas. Você é luz. Mas a luz aqui, ela é diferente do sal. O sal se relaciona às boas obras, mas a luz se relaciona à pregação do Evangelho, à verdade do Evangelho. É a pregação do Evangelho que lança luz sobre as nossas boas obras, como Jesus fala aqui no final. Eles vão ver as boas obras, mas as boas obras não são a luz, as boas obras são o sal. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas veem a relevância e entendem aquilo que nós estamos falando. Por isso, querido, você precisa ser sal e luz. Não só sal e não só luz. Tem gente que tenta só pregar o Evangelho dentro de casa, mas não dá exemplo nenhum. Não dá exemplo. Não é humilde, não é manso, não dá outra face, não perdoa. No trabalho, mente. Faz um monte de coisa, fala as mesmas piadas sujas, e aí de repente manda um e-mail. Olha, Jesus quer falar com você. Que incoerência. Agora, se você é sal, quando você falar de Jesus, as pessoas vão querer ouvir. A luz lança a luz, ilumina as nossas boas obras. A luz é o Evangelho que precisa ser pregado, precisamos falar, e para isso você não precisa de um curso de seminário para isso. Você não precisa ser um pastor, um missionário para você pregar o Evangelho. Você pode e deve pregar do teu jeito, aonde você está, para as pessoas que estão perto de você. Pregar significa falar, significa testemunhar, significa dar evidências, significa sim abrir a boca e dizer para as pessoas. Porque só ser sal
não é suficiente se eu não falo para as pessoas do caminho de Jesus. Nós precisamos falar. Não adianta sermos sal se não formos luz. As pessoas por aí conhecem muita coisa acerca de Jesus, mas não entendem por que Jesus morreu na cruz. Você precisa falar. Não entendem o que Jesus pode fazer na vida delas. Você precisa falar o que Jesus fez na sua. Jesus fez isso na minha vida. Deixa eu orar por você, Ele pode fazer na sua. As pessoas por aí não têm esperança. Você chega com esperança e diz, olha, eu creio num Deus que pode restaurar o seu casamento. Posso orar por vocês dois? Posso orar pelo teu filho que está passando por essa luta? Posso orar por essa situação, essa crise financeira? Porque eu creio que Deus sustenta, mesmo quando não tem de onde vir. Ele manda do céu às vezes, como Ele mandou o maná. Posso orar por vocês, para que Ele mande a provisão? Quando nós nos aproximamos e falamos, e pregamos, e testemunhamos, a luz é lançada, as pessoas veem Cristo através de nós. Nós precisamos pregar, precisamos falar. Jesus colocou isso como uma ordem. Em Mateus 10, versículo 7, ele diz, vão e preguem. Vão e preguem. Mateus 10, 27, ele diz, pregai sobre os telhados. Aquilo que eu disse para vocês em oculto, preguem nos telhados. Preguem para que todos ouçam, para que todos vejam, para que todos entendam. Não guarde só para vocês. Aquilo que a gente recebe nos cultos de domingo, nos cultos durante a semana, nas reuniões de célula, aquilo que nós recebemos da nossa meditação na palavra de Deus, a gente não pode guardar com a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar com o colega de trabalho, na faculdade, em todos os lugares, a gente precisa abrir a boca. Quantas preciosidades de Deus podem transformar a vida de pessoas. Abra a sua boca. Para sermos luz do mundo, precisamos aprender a romper com o medo de abrir a boca e falar de Jesus Cristo e o que Ele fez em nossas vidas. Nós precisamos, de verdade, nos aproximar com ousadia dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade e tantos outros. Com ousadia falar de Cristo para estes. Falar do reino de Deus em nossas vidas e daquilo que Ele fez nas nossas vidas e quer realizar na vida deles. Para sermos luz, também, outra característica que quero destacar acerca de luz, é que nós não devemos temer as trevas. Nós não precisamos ter medo das trevas. Porque para sermos luz, nós precisamos entrar em contato com as trevas. Porque é nas trevas onde eu sou mais relevante. Por isso que Jesus coloca aqui, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Coloca, na verdade um pouquinho antes aqui. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ilumina todos os que se encontram na casa. Por isso, a luz ela precisa ser colocada no lugar certo. No lugar apropriado. Outra tradução diz no lugar apropriado. Qual é o lugar apropriado? Para você estar. Para que a luz de Cristo brilhe na sua vida e através da sua vida. As trevas desse mundo representam o reinado de Satanás. O pecado, o engano, a violência, o tráfico humano, a corrupção, os vícios, os conflitos familiares, as mentiras, a promiscuidade sexual, são todas manifestações das trevas nesse mundo. São coisas ruins e que a gente quer distância. Mas Jesus nos chama a entrarmos neste mundo de trevas e fazermos a diferença. A estarmos junto com a prostituta, como Jesus andou com os adúlteros. A estarmos junto com os ladrões, como Jesus andou com os corruptos e ladrões do seu tempo. Nós precisamos intencionalmente entrar em contato com as trevas. Entrar nas favelas dessa cidade. Precisamos entrar no meio onde as trevas estão, para que lá possamos brilhar no meio dela. Jesus nos chama para isso. E Jesus é o grande exemplo, porque Jesus, Ele olhou para esse mundo caído, apodrecendo, esse mundo tomado pelo pecado, onde nenhum justo sequer havia, e Ele decide vir a este mundo, encarnar, se tornar um ser humano. E Ele entra nesse mundo, nessas trevas,
e ele prega a palavra. Ele é a luz que veio a este mundo, como diz João no capítulo 1. Ele é a luz e ele atrai as pessoas para si. Nós, como Jesus, precisamos entrar nas trevas do mundo das outras pessoas e lá lançarmos luz sobre os problemas, pregarmos o evangelho, testemunharmos do amor, sermos Jesus para elas. Jesus nos chama para sermos luz. Eu já levei várias pessoas para a Índia. E é interessante, no primeiro dia em que as pessoas chegam na Índia, as reações são as mais diversas. Eu já levei pessoas que inclusive diziam ter chamado missionário para a Índia. E que quando chegam lá, elas ficam assustadas. Algumas pessoas entram em crise mesmo. Já tive essa experiência de algumas pessoas entrarem em crise porque por causa do estresse, do ambiente, diferença cultural, a poluição e tantas coisas. Os inúmeros deuses sendo adorados e tantas coisas que fazem parte daquela realidade. E algumas pessoas que eu levo que tem chamado, às vezes elas chegam e falam assim: pastor, eu não tenho chamado para cá não. Tenho chamado para cá não. Mas há uns 2 anos atrás, eu levei um casal. E esse casal chegou nessa mesma realidade de trevas, onde você tem crianças pedindo o tempo todo, pessoas abandonadas, mulheres nas ruas, situações calamitosas em tantas realidades. Eles olham para aquilo tudo e amam aquele povo. Eles choraram durante toda a viagem missionária em que eu estive com eles. E eles disseram: pastor, é para cá que a gente quer vir. É para cá. E eles então venderam as suas coisas aqui no Brasil e se mudaram para uma favela lá no norte da Índia, repleta de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, cheia de crianças abandonadas, crianças órfãos de pais mortos e órfãos de pais vivos, porque os pais não ligam e estão lá. E começaram um trabalho lindo com aquelas crianças e um trabalho de plantação de igreja naquela comunidade. Aí você vai falar com eles, você pensa: nossa, eles devem estar muito tristes, eles devem estar com o peso do lugar. Eles estão alegres, eles estão tão felizes, porque eles estão no centro da vontade de Deus. Não tiveram medo de entrar no meio das trevas, e encontraram um sentido, um significado, porque Deus tem derramado sobre eles alegria atrás de alegria, bênção atrás de bênção, porque eles estão sendo canal de bênção na vida de pessoas. Eles não tiveram medo das trevas. Por último, nós não devemos esconder a luz do mundo. É preciso que ela seja vista pelos homens. Foi Jesus quem disse, não é? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós não podemos, como luz que somos, nos esconder. Colocar a luz debaixo de uma mesa, como Jesus usa aqui esse símbolo. Mas quando que a gente se esconde? Quando que a gente esconde a luz de Cristo que está em nós? Quando nós temos medo de admitir que somos cristãos. A gente não fala. Quando nós temos medo de agir como cristãos. De amar de forma prática. Quando nós temos medo de abrir a boca e dizer quem é Jesus na nossa vida. Quando nós deixamos de abordar e falar de Jesus para aquele colega de trabalho que está passando por problemas no casamento. Nós escondemos a luz debaixo da cama quando temos medo de sermos intolerantes ao afirmar que não existe outra salvação a não ser através de Jesus Cristo. Afinal, a medida do nosso brilho estará sempre relacionada à medida da nossa fé. Se nós não falamos de Jesus para as pessoas, tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque se você crê que de verdade Jesus pode transformar a vida das pessoas, você vai querer falar isso para as pessoas. Você vai querer testemunhar, você vai querer falar daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai querer falar, você não vai conseguir ficar parado e quieto. Não tem como esconder. É isso que Jesus está dizendo, não tem como esconder. Se Deus fez isso na tua vida, por que você vai esconder? Mas nós escondemos. Nós tapamos a luz. Nós somos agentes secretos de Deus, né?
nos desculpamos, nos escondemos atrás de desculpas. Esconder a luz de Cristo é negar o próprio Cristo. Deixar de falar do Evangelho é ter vergonha de Jesus. Por isso, querido, quero te desafiar a pregar. Pregue, fale, grite dos telhados, testemunhe do que Deus já fez na sua vida para aqueles que estão ao seu redor, mas não fique quieto. No terremoto que teve no Nepal, eu estive lá e nós tivemos uma ocasião em que precisávamos subir as montanhas para levar ajuda a uma certa vila. E estava proibido subir, o governo não queria por causa dos terremotos que ainda estavam acontecendo. Mas nós oramos e sentimos essa direção de Deus que era para subir. E nós então compramos comida e enchemos um caminhão e subimos a montanha para aquela vila. Só que tinha uma questão, era uma vila budista que antes tinha perseguido cristãos. Apedrejado um certo pastor que tinha ido lá antes. E o pastor tinha fugido. E nós iríamos voltar para aquela vila para levar comida para eles. Eles estavam precisando, não tinham nada, tinham perdido tudo com o terremoto. Quando nós chegamos, então nós distribuímos, e nós vimos a felicidade no rosto daquelas pessoas. Mas o pastor que estava sendo conexão ali, que estava nos levando, ele disse assim: pastor, a gente não pode falar de Jesus aqui. Porque aqui é complicado. Aqui não dá. Mas eu não consegui, eu estava muito incomodado. Deus estava falando muito forte no meu coração. Não adianta ser sal apenas. Você precisa ser luz. Jesus nos trouxe para sermos luz. E eu não posso ter medo. Não posso. Então eu falei para ele, olha pastor, me desculpa, mas a gente precisa falar. E se for para a gente sair fugido daqui a pouco, a gente vai. Mas eu vou falar. E ali nós chamamos a vila e nós compartilhamos, dizendo, da maneira mais simples possível para eles. Dizendo assim, nós somos cristãos. E nós estamos aqui não porque nós somos bonzinhos. Não, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, nos amou. E Ele ama vocês. E foi Ele que nos mandou até aqui para trazer comida para vocês, para dizer para vocês que Ele se importa com vocês. Agora, vocês precisam conhecer esse Jesus que traz vida, salvação e transformação para a vida de vocês completamente. Graças a Deus, estou vivo aqui para contar. E hoje tem uma igreja naquela vila. Uma igreja que está sendo plantada e tem vários convertidos ali. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. Nós vamos ser rejeitados por muitos? Vamos. Vamos ser caluniados muitas vezes, vão falar mal da gente? Vão, mas pregue a palavra, seja sal, seja luz. Eu quero fazer um desafio nessa manhã. Eu quero convidar você, que não tem sido sal da terra, talvez até perdeu o sabor da sua própria vida, talvez não consiga nem vir para a igreja direito mais, porque não tem sabor no culto. Eu quero te convidar a passar a dar sabor para o mundo, para você reencontrar o sabor de Deus na tua vida. Eu quero te chamar a verdadeiramente ser sal nessa terra, a amar as pessoas de forma prática, a colocar a mão no bolso e investir na vida de pessoas que precisam de você, a investir tempo. Quantas congregações nossas estão precisando de pessoas que possam ir lá e ajudar num trabalho infantil, ajudar num trabalho com pessoas da comunidade. Quantos trabalhos sociais dessa igreja precisam de pessoas? O Ceifar está aqui precisando de gente que vá lá como voluntário ajudar. Você pode ser sal. Você pode ser sal na tua casa, ser sal no teu trabalho. Ore e Deus vai abrir os teus olhos. Você vai ver como você pode dar sabor a este mundo. Decida hoje ser luz. Se você não tem pregado o Evangelho, se você não tem testemunhado, não tem falado de Jesus, hoje é o dia de você tomar essa decisão e dizer: eu vou falar. Nem que me rejeitem, nem que falem coisas
ruins para mim, eu vou falar. Pregue, e você vai ser surpreendido pelas pessoas que vão ouvir de Jesus. Decida de verdade ser sal e luz dessa terra. Eu quero convidar você, querido, que nessa manhã quer admitir diante de Deus: Deus, eu não tenho sido sal, não tenho sido luz, mas hoje eu decido ser. Quero te convidar a ficar de pé onde você está, para eu poder orar por você. Amém. Enquanto você, querido, está ficando de pé, Deus está falando aqui ao meu coração, que talvez existam pessoas aqui que não são bem-aventuradas, que ainda não se achegaram diante de Jesus, e que hoje quer entregar sua vida para Jesus, e dizer: Jesus, me aceita, Jesus, traz sabor para a minha vida, transforma a minha existência. Eu sou pecador e eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Querido, se há alguém nessa manhã que quer entregar a vida a Jesus e se tornar um bem-aventurado, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Pode vir, não tenha vergonha, não tenha medo, vem aqui na frente e coloque a sua vida diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero, eu preciso do Senhor. Ah, alguém? Vem aqui na frente, querido, que eu quero orar por você. Pode vir, a gente vai ficar esperando aqui. Amém, amém. Há mais alguém? Aleluia. Quando a gente chega diante de Jesus e admite as nossas falhas, com o coração arrependido, como pobre de espírito, é Ele quem olha para nós, tira as nossas culpas, as nossas falhas e nos torna bem-aventurados. Amém. Há mais alguém? Pode vir, querido, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha quando Ele foi crucificado naquela cruz. Ele fez isso por você. Há mais alguém? Eu já vou orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, queremos glorificar o Seu nome, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E é o Senhor que nos chama a sermos sal dessa terra e luz desse mundo. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use cada um destes que estão de pé aqui, Pai, a serem sal da terra e luz do mundo. Use, derrame, Deus, do Teu Espírito Santo, do Espírito de autoridade, de poder, de coragem e ousadia, para ser sal nessa terra, fazer a diferença, Deus, ser sabor aonde quer que eles estão. Use-os, Deus, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Seu amor, para que a Sua luz brilhe no meio das trevas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver essa cidade ser transformada por causa deles, que nós possamos, Deus, ver o mundo ser transformado por causa destes. Senhor, em nome de Jesus, usa os Teus filhos. E Deus, aqui na frente há algumas pessoas que estão se aproximando diante do Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados, e que o Senhor os receba como filhos. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, limpe, lave-os de todo o pecado. Nós sabemos que o Senhor está fazendo isso, porque quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor morreu por cada um deles. Que eles possam, Deus, ouvir no seu coração, nesse momento, a sua voz, dizendo: perdoados estão os seus pecados. Que possam ouvir no seu coração: você é um bem-aventurado, meu filho, minha filha. Ah, Deus, que eles possam aprender a andar contigo a partir desse momento. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Eu quero, antes de
Você pode se assentar, mas vocês que estão aqui na frente, eu quero fazer um convite para vocês. Porque nós da igreja queremos andar com vocês, queremos caminhar com vocês. Então eu vou pedir para vocês seguirem o pastor que está aqui. Olha ali, ó. E ele vai estar com vocês ali fora, né? Vai levar ali do ladinho. E para conhecer vocês e começar uma caminhada junto com vocês, para que vocês não se sintam sozinhos aí nesse novo processo de viver uma vida como bem-aventurados. Amém? Então vocês podem segui-los aqui. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês e que de verdade você possa ser sal e luz na terra. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos nos despedir assim, cantando. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder. Essa é uma salva de palmas, mais forte, né? É para Jesus, isso tem que ser mais forte. Antes de fazer a oração final, quero lembrá-los de que hoje tem almoço aqui na igreja. Então você pode depois ainda ter um tempo de confraternização ali com os irmãos, aqui no nosso restaurante. Feche os seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Eu peço, Senhor, que o Senhor agora vá com cada um de nós, para as nossas casas. E que essa semente, Deus, da palavra possa germinar no nosso coração. E que nós possamos hoje ainda ser sal da terra e luz do mundo. Abra os nossos olhos para enxergarmos ao nosso redor as pessoas a quem o Senhor deseja impactar através das nossas vidas. Cuida, protege e abençoa cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Vão na paz do Senhor Jesus. Above all power.